Oi, primeira série. Hoje a gente vai encerrar nosso conteúdo de química da primeira série. A gente vai ver o final do conteúdo de sais e óxidos. Na aula passada a gente já começou a ver sais. O que a gente viu? Que são sais, né? Que eles derivam lá da reação de neutralização, que a reação de neutralização é sempre ácido mais base, que sempre um ácido mais base, quando reagem, originam um sal mais ácido. Então hoje a gente vai dar nome a essa função orgânica, aprender como é que nomeia os sais e também aprender sobre óxidos, o que são óxidos, quais as classificações e nomeá-los também, certo? Bom, então quando a gente lembra da nossa aula de semana passada, a gente lembra que sal é um composto que quando em água, ele dissocia e libera um cátion diferente do H+, e libera um ânion diferente do OH-. Por quê? Porque a substância que libera H+ é o ácido, e a substância que libera o ânion OH- é uma base. Então, o sal vai do mesmo jeito ter uma parte positiva, uma parte negativa, né? Um cátion e um ânion, porém não vai ser H+ nem OH-. O H+ e o OH da base vão para a água, né? Se for a reação de neutralização total. Mas bom, vamos entrar na aula de hoje. Sempre que eu vou nomear os sais, o que acontece? Eu vou ter que lembrar lá do nome do ácido que ele veio. Como eu vou saber de que ácido ele veio? Olhando na minha reação de neutralização. Aqui eu tenho H2SO4. Esse é qual sal? É o ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico, a terminação dele é ico. Se a terminação é ico, o meu sal vai ter o sufixo ato. Então, se eu veio do ácido sulfúrico, eu vou ter o sulfato. Só vou tirar essa terminação ico e adicionar o ato. Então, se eu tiver um ácido clorídrico, vai lançar quem? O cloreto. Se eu tiver o ácido fosforoso, eu vou ter o fosforito. Sempre vai ser do ácido, né? Sempre vai vir o primeiro nome do meu sal, porque é o nome do ânion. O ânion é sempre o ácido que fornece, certo? Então, o nome do ânion mais esse sufixo. Outro exemplo, vamos pegar ácido clorídrico. Não, ácido clorídrico é carboidina, desculpa. É ácido nítrico. Ácido nítrico, então vai lançar o nitrato. Preciso que vocês entendam bem essa parte por causa da segunda série, certo? Então, eu já tenho a primeira parte do meu sal, que vai virar D, né? Sempre aqui, D. E o nome do cátion. O cátion vem de quem? Da minha base. Então, quem está acompanhando o OH-? O cálcio. Então, sulfato, porque veio do ácido sulfúrico, de cálcio. Quando a minha reação é de neutralização total, ou seja, o número de hidrogênios ionizáveis dos meus H+ é igual ao meu número de OH-, eu tenho uma reação total, né? Uma neutralização total. Com isso, eu tenho o surgimento de um sal neutro. O sal neutro, ele não tem H nem OH em sua estrutura, ele é neutro. Vamos fazer o exercício da nomenclatura? Então, aqui veio do ácido carbônico. Se veio do ácido carbônico, aqui vai ser o carbonato de cálcio, porque veio da base Ca também. Aqui, o NaSO4 veio do ácido sulfúrico. Se veio do ácido sulfúrico, vai ser o sulfato de sódio aqui, por causa do Na da base. Mas também a gente tem os sais ácidos e os sais básicos, que são originados pela reação de neutralização parcial. Na reação de neutralização parcial, o número de H+ ionizáveis é diferente da minha quantidade de OH-. Por isso, eu não tenho a neutralização total. Se a minha quantidade de OH- é maior, eu tenho um sal básico. Se minha quantidade de H+ é maior, eu tenho um sal ácido. Bem dedutível, né? Aqui no nosso primeiro exemplo, tem H2CO3, Na mais NaOH. Então, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, mas apenas um OH. Então, eu tenho uma quantidade maior de hidrogênios. Com isso, eu sei que vai originar um sal ácido. O sal ácido vai ter um hidrogênio no meio da molécula. Então, a estrutura do sal ácido vai ser cátion, hidrogênio, ânion. Esse sal ácido, ele também pode ser chamado de hidrogenossal, tá? Sempre em enunciado vai falar ou hidrogenossal
ou sal ácido. Agora, no meu segundo exemplo, eu tenho um H+, que veio do ácido clorídrico, e 2 OH-, né? Então, eu tenho uma quantidade maior de OH. Se eu tenho uma quantidade maior de OH, significa que eu tenho um sal básico. O sal básico ele vai ter OH no meio de sua estrutura. Então, sua fórmula será cátion OH ânion, tá? Lembrando que cátion é sempre a espécie positiva, o íon positivo, e ânion a negativa. O sal básico pode ser chamado também de hidroxissal. Como os ácidos, os sais também podem ser classificados quanto à presença de oxigênio. Se eu tenho oxigênio na molécula, é chamado de oxissais. Sempre o oxi indica oxigênio, vocês já perceberam? E haloides quando eu não tenho oxigênio em sua estrutura. Então é basicamente isso. Por exemplo, aqui o CaSO4 tem oxigênio, então é oxissal. NaCl não tem oxigênio, haloide. Só isso. E também eu posso classificá-los, né, além da classificação em neutro, básico ou ácido, ou quanto à presença de hidrogênio, eu também posso classificar da terceira forma, que é quanto ao número de elementos. Binários vão ter 2 elementos, ternários 3, quaternários 4. E por aí vai, certo? Lembrando que, por exemplo, aqui no quaternários, né, Na é um elemento, C é outro elemento, N é outro elemento e O é outro elemento. Então dá 4 mesmo. Na sódio, C carbono, N nitrogênio e O oxigênio, tá? Não separa o N um elemento e o A segundo elemento, tudo bem? A gente ainda pode classificar os ácidos quanto à presença de água. Os hidratados são chamados assim porque na frente do sal, tá vendo? Tem um pontinho que indica vezes 5H2O. Então, o sal, ele já vem com essas moléculas de água grudado, entre aspas, neles. Não tem... Quando a gente calcula a massa molar desse sal, a gente já adiciona a massa de água. Nesse caso aqui, mais 5 massas de água. Então, mais 5 vezes 18, né? Então, em cada molécula de CuSO4, eu tenho 5 moléculas de água ligadas a ele. Sempre tá junto, né? Eles sempre são juntos. E eu também posso classificá-los como anidros. Essa palavra é mestre em aparecer em prova e Enem, anidros. E o que significa? É um sal que não tem água. Então, a maioria dos sais que a gente estuda na primeira série e no ensino médio são sais anidros. Todos que a gente tinha visto agora, até agora, né, são sais anidros, certo? Então, é muito fácil de lembrar desse. Anidro, não tem água. Hidratado, se é hidratado, gente, tudo que é hidratado na química não é diferente. É hidratado, tem água. E quanto à natureza, que a gente já falou, né, que é neutro ou normal, quando vem de uma reação de neutralização total. Como eu vou saber se veio de uma reação de neutralização total? Não tem hidrogênio e nem OH no meio da minha molécula. Ah, professora, mas o CO3 tem oxigênio. Tem oxigênio, porém não tem OH, né? Perceba a diferença aqui embaixo para o hidroxissal, sal básico. E sal ácidos básicos, como a gente já disse, e duplos ou mistos. Duplo significa que aqui, por exemplo, eu tenho 2 cátions e um ânion. Já aqui eu tenho um cátion e 2 ânions. Pode acontecer? Pode. É um sal misto. É mais comum a gente chamar de misto. E agora eu vou citar para vocês os sais importantes, né? Explicar para vocês. Como, por exemplo, o bicarbonato de sódio. Eu acho que na casa de todo mundo tem uma embalagenzinha de bicarbonato de sódio, ou o próprio bicarbonato, vende na farmácia, não é caro. Todo mundo que já sentiu acidez, a mãe deu para tomar. Eu não posso tomar isso, que me faz um mal lascado, mas todo mundo adora tomar isso, né? Começa a queimação depois da noite e fala, vou tomar um bicarbonato. O que é o bicarbonato? Ele tem essa fórmula, NaHCO3, e ele é a mesma coisa do eno e sorrisal. O princípio ativo é o mesmo, certo? Por que ele forma aquelas bolhas quando a gente coloca ele em água? Ele tem grande efervescência devido à sua grande facilidade em perder CO2. O CO2 é um gás, então à medida que a gente coloca o comprimido em água, ele vai liberando o CO2. Então, por isso forma aquelas bolinhas, né? Muitas experiências científicas usam bicarbonato porque o efeito é legal, né? Assim, sempre vocês gostam de ver coisa derrubando, fervendo e tudo mais.
além de antiácido, ele também é um fermento químico e é utilizado nos extintores de incêndio, tá bom? E essa é a fórmula dele. Ah, importante, né? Ele vem do H2CO3, ácido carbônico, e do hidróxido de sódio. É a origem dele. Agora, um segundo sal bastante importante, que quem já teve reforma em casa ou tem um pai que trabalha nessa área conhece, que é o carbonato de cálcio, é o CaCO3. Ele também, quando aplicado, ele perde o CO2. Então, quando ele perde o CO2, ele forma o CaO. Esse CaO ele é utilizado na fabricação de cimentos, corretivo de solo e fundente na metalurgia, porque ele produz o efeito de calcinação. Sempre com o aquecimento ele vai perder o CaO. Inicialmente ele é um sólido branco, tá? E aí ele é encontrado sempre nesses dois casos que eu falei, mármore e calcário. O outro sal que eu trouxe é o nitrato de sódio, NaNO3, mas eu nem precisava falar porque agora vocês já sabem lá no ensaio, então eu falo e já vem automaticamente na cabeça. Ele é o salitre do Chile. Esse acredito que vocês não tenham já ouvido falar, a não ser na agricultura, se alguém tem alguma coisa nessa área. Mas ele também é um sólido e ele é cristalizado no sistema cúbico, ou seja, ele é bem organizadinho, além de ser um ótimo oxidante para reações químicas e é utilizado na fabricação de fertilizantes e o que vocês gostam, explosivos. O cloreto de amônio, que é o sal amoníaco, as meninas aí, né, que usam para descolorir a pele, né, o cabelo. E aqui é a fórmula dele, NH4Cl. Quando vocês compram sal amoníaco, é isso que vocês estão comprando, cloreto de amônio. E todo mundo aqui já deve ter visto, acredito até. Acho que é realmente muito comum. É um sólido branco e ele é obtido através do líquido amoniacal das fábricas de gás. O que é amoniacal? Amônia, né? Quem não lembra, amônia aqui, NH3, né? Então, é o líquido obtido aí da amônia. Ele é usado na fabricação de pilhas secas, soldagem, galvanização do ferro e na fabricação de tecido. E também para descolorir os pelos, não é mesmo? Então, com isso, a gente encerra o sais e entra finalmente na nossa última função inorgânica, né? Para encerrar o conteúdo de 2020, que são os óxidos. Os óxidos são compostos binários, 2, bi 2. Então, eles são compostos por dois elementos. E sempre o oxigênio tem que ser mais eletronegativo que os outros elementos. Então, vamos lembrar lá da nossa ordem de eletronegatividade? FO. Então, o único elemento que não é formado óxido é flúor. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, não existe óxido de flúor, certo? A fórmula geral é essa, em que representa qualquer elemento, menos o flúor, com exceção do flúor, né? E do lado o oxigênio. Aqui esse X mais e esse 2 menos são as cargas. Mesma história. A carga do oxigênio é 2, então vai virar o índice do meu elemento. A carga do meu elemento vira índice do oxigênio, certo? Aqui como exemplo, a gente tem o CO2, H2O, sim, a água é um óxido. O Mn2O7 e o Fe2O3. É sempre comum no óxido o oxigênio ficar por último, tá? Então ele é de fácil identificação. Como, por exemplo, agora atrás que eu fui falar de um sal conhecido, eu falei do CaO. CaO é o quê? Óxido de cálcio. Com isso, eu já dei um spoiler de como é a nomenclatura dos óxidos, né? É sempre óxido de prefixo do elemento. Como assim prefixo? O CO, ele tem quantos carbonos? Só um, né? Então, é monóxido de monocarbono. Por que monóxido? Eu tenho um oxigênio e um carbono. Então, por isso que o dióxido de carbono tem esse nome, porque ele tem 2 oxigênios. Olha aqui como é que fica quando tem 5 oxigênios. Pentóxido de dinitrogênio. Então, pentóxido, 5 oxigênios. Dinitrogênio, 2 nitrogênios, certo?
Observa que sempre essa quantidade vai vir em índice. Então, eu tenho 2 nitrogênios, N2. Tenho 5 oxigênios, O5. Trióxido, 3 oxigênios, D de fósforo. Professora, então por que a senhora falou das cargas? Isso significa o quê? Que a carga do oxigênio aqui, se pedirem para você, é 2, nesse exemplo do pentóxido. E do nitrogênio é 5. Continua a regra, primeiro cátion, depois ânion. Então, sempre o oxigênio vai ser meu ânion, sempre o oxigênio vai ser a parte negativa, tá bom? E aqui, a água, você também pode falar, quando você tiver com sede, que você quer um monóxido de hidrogênio. É a mesma coisa, mas muita gente vai recusar por achar que é uma coisa diferente. Tem até uma piadinha na química que a gente fala que se colocar no bebedor uma placa escrito monóxido de hidrogênio, uma setinha para baixo e água, tipo 3 metros para frente, só apontando a setinha, a maioria vai andar mais na água porque não tem esse conhecimento, que é monóxido de hidrogênio. É a mesma coisa que água. É exatamente a mesma coisa. Certo? Os óxidos podem ser classificados como ácidos básicos, anfóteros, neutros, duplos, peróxidos e superóxidos. Muita coisa, mas é tudo fácil. Óxido é a função inorgânica mais fácil que tem. Vocês acharam base fácil, agora óxido não tem erro, então. Então, como eu vou saber classificá-los? Se eu estou na primeira ou na segunda família da tabela periódica, eu tenho os óxidos básicos. Da terceira à 12ª, eu tenho óxidos anfóteros. E da 13ª à 17ª, eu tenho óxidos ácidos. Os óxidos ácidos também podem ser chamados de anidrido. E na 18ª coluna, né, na 18ª família? Não existe, certo? Por quê? Porque ali tem os gases nobres, eles não formam compostos conhecidos, né? Agora a gente está conseguindo mexer com xenônio, mas mesmo assim ainda até o momento não é contado, digamos assim. O que significa óxidos anfóteros? Eles podem agir como sal ou como base. Por quê? Os óxidos base, quando eles reagem com água, eles formam uma base. Os óxidos ácidos, quando eles reagem com água, eles formam um ácido. E os anfóteros depende. Os óxidos básicos também são chamados de metálicos, porque eles são formados pelos metais alcalinos e alcalinos terrosos, que nada mais é que a primeira e segunda família. Então, ele reage formando base com a água. E se ele reagir com ácido, olha que interessante, ele reage com ácido, ele forma sal mais água, tá bom? Vamos tentar treinar a nomenclatura? CaO, que a gente já tinha dito anteriormente, vai ser monóxido de monocálcio. MgO, monóxido de monomagnésio. Então, meu óxido básico mais água, base. Óxido básico mais ácido dá sal e água. Os óxidos ácidos, que são os anidridos, eles são formados por ametais, né, como a gente já viu ali na tabela, e se eles reagem com água, eu tenho um ácido, como o próprio nome me fala. Se eu reajo o óxido ácido com base, eu tenho sal mais água. Essa reação aqui, que é o efeito estufa do gás carbônico, ó, CO2 mais água formando o ácido carbônico. É isso que acontece na atmosfera para ter o efeito estufa, tá bom? Os óxidos anfóteros, que são chamados também de anfipróticos, eles têm caráter intermediário, como eu disse. Eles podem reagir com o ácido ou com a base. Se eles reagirem com qualquer um dos dois, eles vão dar origem a sal mais água. Um exemplo é o Al2O3, ou seja, o trióxido de alumínio, e o ZNO, que é o monóxido de monozinco. Uma curiosidade é que esse monóxido aqui de monozinco, ele é encontrado naquela pomada hipogloss, que é bastante usada com neném e até na gente adulta mesmo, quando tem alguma queimadura, né? Os óxidos neutros, eles são indiferentes, eles não reagem, entendeu? Pode reagir com água, não tem reação. Com ácido, não tem reação. Com base, não tem reação. Eles vão reagir com quem? Com oxigênio somente. Quando eles reagem com oxigênio, a gente tem uma reação chamada de oxidação, mas não precisa preocupar com isso agora. O CO é um exemplo e o NO também é um exemplo, ou seja, o monóxido de monocarbono e o monóxido de mononitrogênio. Uma curiosidade que eu gosto de falar é que quando é só um, não é muito usual a gente colocar mono, então no segundo elemento. Como assim?
monóxido de carbono. É bem difícil encontrar monóxido de monocarbono, monóxido de monohidrogênio. Então, a gente só usa na indicação do oxigênio mesmo, né? Então, monóxido de carbono. Aí já deduz que é só um carbono, tá? Mas, se quiser escrever o mono também não tem importância. É só porque, às vezes, em prova, né, a gente encontra mais monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e por aí vai. A gente também tem os óxidos duplos, né, que são chamados também de mistos. São óxidos que, quando aquecidos, eles geram outros dois óxidos. Então, eles vão ter a fórmula geral de M3O4. No lugar desse M, vai ter ou o ferro, ou o chumbo, ou o manganês. Por exemplo, aqui eu trouxe o Fe3O4. Ele encaixou na fórmula, eu sei que é um óxido duplo. Então, quando ele decompõe em monóxido de ferro e em trióxido de ferro. Então, os três óxidos duplos são esses. Também temos o peróxido, que tem como exemplo a água oxigenada. Nesses peróxidos, o oxigênio fica com carga, né, que a gente chama de NOx, de -1. Mas não precisa preocupar com ele agora, só lembra da água oxigenada. H2O2 é um peróxido. Agora, como de costume, né, vamos citar os óxidos importantes. O primeiro é o óxido de zinco, que eu citei ali atrás, que é a hipoglós, que é um sólido branco que tem caráter anfótero. É usado na fabricação de creme, como a gente conhece, né, a hipoglós, mas também é usado na indústria de tinta e na galvanização do ferro, certo? Que é a proteção das superfícies metálicas, tá bom? O segundo óxido conhecido é a bauxita, que é o Al2O3, né, o óxido de alumínio. Ele é um sólido muito duro, você não consegue quebrar ele facilmente, todo mundo já ouviu falar. Ele é extraído por eletrólise do alumínio metálico, certo? Ele é encontrado na forma cristalizada nas safiras e nos rubis. Então, se alguns de vocês já viram safiras e rubis, vocês viram óxido de alumínio. Se vocês são como eu, nós nunca vimos. Outro óxido que eu trouxe é o peróxido de hidrogênio, como eu já disse, a oxigenada, amiga nossa, né, também das meninas que descoloram o cabelo ou pintam o cabelo, sempre usava oxigenada. Ou ainda para aquelas crianças que, quando machucaram, a mãe jogava água oxigenada em cima para matar as bactérias. E por último, o tetróxido de triferro, que é a magnetita, o ímã. O ímã todo mundo já viu, garanto também, né? Aquele de geladeira, todo mundo já viu algum em casa. Que é o Fe3O4. Se a gente pensa no ímã, a gente pensa no sólido escuro e que tem características ferromagnéticas, ou seja, ele gruda ali em certas superfícies, né? Ele também é utilizado na fabricação de cartas de som e aparelhos eletrônicos em geral. Então, tem aí no seu celular também, certo? Então é isso, gente. Boa semana para vocês, tá? Boa atividade. Qualquer coisa, tira dúvida comigo, certo? E fica com Deus.